Sejam bem-vindos ao Pop Doc. Eu queria saber quem foi que falou ai que delícia o verão, porque eu não estou achando nem um pouco delícia. Verão, fui eu mesmo. E aí estou aqui para falar para vocês o quê? Dar alguns recadinhos rápidos. Eu vou tentar ser rápido dessa vez. Então vamos lá. Vai nas redes sociais do @DocPopcast, classifica o podcast em 5 estrelas e também nas redes sociais tem o link do nosso Apoia-se, em que você pode ajudar esse podcast a estar no ar. Hoje estamos aqui para falar o quê? De realities musicais, de artistas que vieram desses realities musicais. A gente conhece muitos, e muitos talvez a gente nem saiba que vieram de lá. Eu acho que principalmente ali nos anos 2005, mais ou menos, pra cima, começaram a surgir esses reality shows que tinham todos esses aparatos de criar grandes estrelas do pop. E aí acabaram surgindo diversos artistas que muitos deles estão aí até hoje. E muitos deles desapareceram. Tem algum artista pra vocês que é o grande representante dessa leva de estrelas de show de calouros? Com certeza. Calouros. Eu acho que pra mim é a Jennifer Hudson. Gente, eu tô passado com essa minha introdução, foi muito rápido. Até ele tá impressionado. Eu me perdi, assim, gente, foi Até rápido. o próprio Levi tá impressionado que ele falou, cara, em menos de 2 minutos fiz a introdução do episódio. Gente, tá passada? passei todos os recados, é isso. Mas vamos continuar o assunto. É um menino eficiente. Mas fala tu, Santana, quem é que você acha que é grande... Eu acho que é a representação máxima, assim, de um artista que veio de reality shows de música é a Kelly Clarkson. Acho que não tem ninguém na música que tenha sido mais bem sucedido que ela depois desse programa. E ela foi a primeira, né? A primeira vencedora do American Idol lá em 2002. Então acho que é bem representativo, assim. Ela tem uma carreira de muito sucesso. Vendeu milhões de discos. O primeiro single dela pegou na Billboard, né? O A Moment Like This. E foi, assim... Acho que foi o single mais vendido do ano, em 2002. Eu acho que ela é o expoente máximo, assim, quando você pensa em shows de calouros. Eu penso principalmente nela. De artistas solo. Artista solo, é verdade. Mas vocês costumavam assistir muito reality de artista, de cantor, no caso, antigamente? Então, até que não. Assim, eu comecei a assistir, na verdade, o X Factor, que foi o que Demi Lovato foi jurada, porque depois de um tempo, os realities, eles viraram meio que também uma oportunidade para artistas que já tinham sucesso, algum nível de sucesso, ou que estavam meio esquecidos, ou enfim, para se destacarem como jurados. Então, eu assisti a temporada que Demi Lovato foi jurada. A dela foi a mesma que a Britney? Sim, eu tô maluco. Foi a mesma que a Britney. Nossa, a temporada da Britney do X Factor é lendária. Gente, aquilo dali fez história. Não queria dizer Inclusive, nada, não. Quem aí tá em casa e quiser assistir um reality, assiste logo essa temporada em específico, que tem a Demi e a Britney no X Factor, porque olha, incrível. E você deve assistir? E foi o que lançou Fifth Harmony. E aí eu lembro que tinha o ícone Cissy Frey, o ícone Paige Thomas. Paige Thomas. A Diamond White, que apesar de não ter tido uma carreira como cantora, ela faz muita coisa na Disney hoje em dia. De dublagem, né? Carly Rose Sonny-Claire, que foi o grande ícone também. Caralho, verdade. Amava, gente, eu amava ela. Eu não sei se essa temporada foi um sucesso ou se foi a temporada que os gays estavam assistindo, porque tinha Britney e Demi, entendeu? Não, mas é um pouco dos dois, é um pouco dos dois. Se parar pra pensar que pelo menos no final da temporada teve um Fifth Harmony que, enfim, teve algum impacto, né, na cultura pop e tudo mais, então... Eu chamaria de sucesso a temporada. Não sei em termos de audiência, mas em termos de impacto da cultura pop, com certeza. Essa foi uma das temporadas, assim, que se fala até hoje, e inclusive também tem Beatrice Miller, que virou Bea Miller, e até hoje ela tem lançado coisas, aparece por aí, assim, eu sei que ela é meio classe B, é meio classe média do pop. Classe C, tá? Mas ela aparece. E falando em classe média, rapidinho, já que a gente citou a Kelly Clarkson, teve gente que levantou o nome dela no último episódio. Pra quem não sabe, no último episódio a gente fez falando sobre classe média do pop, que é um conceito que tem aí do New York Times. Enfim, se você quiser entender um pouco melhor, você escuta o episódio passado. Mas Kelly Clarkson poderia ser, né? Uma classe média do pop. Até hoje você não entendeu o conceito de classe média do pop. Eu acho que poderia ser, Não poderia. Sim. Classe média do pop é uma pessoa que fez sucesso por pouco tempo e depois se estabilizou com uma fanbase sólida de fãs. A Kelly Clarkson teve mais de 10 anos de muito sucesso de carreira. Ela é uma veterana. Ela é uma veterana. Tá. Poderia fazer um Super Bowl também se quisesse. Mas enfim. Do nada.
Calma aí, calma aí. Não, mas acho que ela faria bem o Super Bowl, sim. Faria. Agora, só porque esse foi a pauta, eu concordo. Mas o que eu ia comentar é outra coisa, porque eu tenho a sensação de que esses formatos, pelo menos pra mim, eles parecem que não estão lançando mais estrelas e pessoas na música, sabe? Pro mainstream. Eu tenho um pouco dessa sensação dos reality de hoje em dia. O que vocês acham? Eu acho que saturou, né? Eu acho o seguinte, eu acho que quando eles surgiram, inclusive eu amava American Idol, amava esse tipo de formato de reality show. Eu acho que quando surgiu esse formato, e American Idol foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, né, esse formato de reality show, como a gente conhece hoje em dia, musical, claro que existiram vários antes, né, mas eu acho que desse sucesso que é reproduzido como X Factor, como America's Got Talent, como o The Voice que tem até hoje, todos esses, e o American Idol foi, querendo ou não, o primeiro grande sucesso, como foi um lançamento, uma novidade, a gente consegue entender do porquê que a Kelly Clarkson fez o grande sucesso. Porque ela ganhou a primeira temporada. Sim, então sim, ela sim. era o grande nome do tipo, agora esse reality, com todo esse investimento, vai começar a lançar artistas gigantescos. E realmente, durante as primeiras temporadas, foi isso que aconteceu, principalmente lá nos Estados Unidos. Só que eu acho que aí, com esse grande sucesso, essa grande reprodução, começaram os outros formatos a surgirem, e eles começaram a copiar esse formato do American Idol, e aí saturou. E aí, hoje em dia, não vou dizer que não lança grandes artistas, mas eu acho que mudou a dinâmica. Se antigamente o ganhador fazia o grande sucesso, hoje em dia, esse tipo de reality ele só é um pontapé inicial, e você não necessariamente precisa ganhar. Você só vai ter aquela visibilidade, entendeu? Mas eu queria... Agora vem o desafio, então. Qual é o último artista que você lembra que veio de um reality? Não precisa ter ganhado. Aqui no Brasil, a banda Melim, do Superstar. A Melim veio de um reality, fora do Brasil. Não, eu acho que a Christina Grimmie foi uma artista que veio a falecer tragicamente, né? Mas ela foi uma artista que estava tendo bastante sucesso quando ela... Mas isso também já vem de antes, porque ela já tinha uma grande base de fãs da internet. Mas a gente tá esquecendo da Melody Martinez. A Melody Martinez foi uma artista mais recente também, assim, em comparação aos que a gente tá citando aqui hoje. Que ela continua aí fazendo bastante sucesso. Ela sim se enquadra em classe média do pop, porque ela tem uma base de fãs enorme. E ela tá fazendo show a rodo aí nos Estados Unidos, enfim. Então ela veio no Lola, todo mundo queria. Veio no Lola, gente queria assistir, maluco. Então acho que ela é um desses artistas que que usou a plataforma do The Voice pra se lançar, no caso, ao estrelato. Inclusive, eu acho que, além desse fator que o Levi falou de serem as primeiras temporadas lá do American Idol, que lançaram grandes ídolos, eu acho que também tem o fator investimento pós-programa, porque, por exemplo, o The Voice ele não investe nos artistas depois que acaba o programa. O The Voice, a competição é pelo dinheiro. Quem ganhar, termina... É o finalista, ganha uma quantia de dinheiro e é isso. Então, acho que também tem essa questão de não existir uma preocupação em lançar artistas. É porque, principalmente, eu acho nesse formato de reality que tinha lá fora e acontecia muito, era porque... Acho que o X Factor também tinha isso. Tinha alguém que chegava, terminava o negócio e tava agenciando a pessoa e era do interesse da pessoa, sabe? A promessa do American Idol, inclusive, era essa. Quando você ganhasse, você ganhava um contrato com uma gravadora e divulgação. Então, o grande prêmio era esse. Então, fazia sentido aquele Clarkson ter ganhado e aí ter continuado a carreira. Porque era isso a promessa do American Idol. Mas hoje em dia, a gente vê que não. Você ganha um dinheiro, acabou. E... eu acho que quando a gente pensa muito em alguma coisa Got Talent, porque teve um monte de país essa porra de Britain's Got Talent, American's Got Talent, o X Factor... Eu queria lembrar do nome dele, lembrei agora, o Simon Cowell. Ele tinha esse rolê de que ele fazia questão de agenciar esses grupos ou artistas que venciam esses realities, justamente porque para ele era interessante, né? Porque ele tava ali trabalhando na produção e criação desses reality shows, sabe? Então acho que era do interesse dele que o grupo do reality que ele tá ali na produção realmente tivesse êxito e sucesso. Então tinha essa preocupação de fechar contrato no pós-reality pra ver se a pessoa emplaca alguma coisa. Inclusive o Simon ele é responsável aí pela geração mais recente de girl bands e boy bands, né? Porque ele lançou One Direction, Little Mix e o Fifth Harmony. Então ele é realmente responsável por essa fatia de mercado aí que estourou nos anos 10 novamente. E vamos ver se na nova safra ele vai ter alguma responsabilidade também, né?
Quando a gente fala de Simon Cowell, a gente fala dessa grande dinâmica, na verdade, de reality shows musicais. Porque ele também era o grande nome por trás do American Idol. E aí depois, tanto que o X Factor pegou ele ali, como justamente tentando continuar aquele legado. Mas os jurados principais ali, todos esses nomes assim, L.A. Reid, Paula Abdul, o próprio Simon Cowell, são nomes assim que quando você pensa de realities musicais, são essas pessoas que estavam por trás. E aí imagina, você faz uma audição e aí o L.A. Reid, que é simplesmente um dos maiores produtores do mundo da indústria, tá ali. Querendo ou não, é uma visibilidade de você estar frente a frente com aquela pessoa. E eu acho que é isso que esses realities prometiam, assim. Você vai ter uma oportunidade de estar se apresentando para esses grandes nomes. E muitos deles deram certo, até justamente não ganhando, por causa disso. Por causa disso, exato. É um pouco daquela curadoria que, enfim, são pessoas que estão envolvidas com a indústria, eles sabem olhar pra alguém e falar assim, putz, isso aqui talvez funcione. Não é à toa, inclusive, né, que citamos aqui One Direction e Fifth Harmony, que foram aí os maiores grupos musicais dos últimos 10 anos que tiveram aí de teen pra galera teen, principalmente aqui no Ocidente. Então acho que é de ser louvável de falar assim, visão a galera tem, porque sempre surge coisa boa dali, sabe? E esse negócio de visão tanto acontecia que, no caso do Fifth Harmony, Little Mix e One Direction, né, eles não chegaram lá como um grupo, eles chegaram como pessoas que estavam se apresentando individualmente. Verdade, bem lembrado. E, inclusive, diga-se de passagem, Kelly Rowland, que criou o One Direction. É, verdade. O Little Mix, na verdade. O Little Mix. Verdade. Eu lembro que ela fazia algum aí. E aí, o que acontece? Quando aconteciam essas uniões, eles conseguiam trazer uma nova roupagem, né? Um novo artista, que seria aquele grupo. E, até hoje, carreiras solo estão sustentando a base disso. Então, assim, Harry Styles, Camila Cabello... fazendo dinheiro pra caralho, tipo, turnê mundial. Camila Cabello não concordo, né? Não lembro mais do último hit solo dela, mas assim... Harry Styles, de fato, conseguiu, inclusive, aí roubar o Grammy de álbum do ano da Beyoncé. Então, não dá pra dizer que ele não tá se mantendo por aí. Nesse pique. A blow. Outro nome que eu coloquei aqui que fez bastante sucesso foi a Carrie Underwood. Assim, ela venceu a 4ª temporada da American Idol em 2005. E ela também estreou o primeiro single, Inside Your Heaven, no primeiro lugar na parada de singles da Billboard. E ela foi uma das artistas que mais vendeu nos anos 2000 e nos anos 10, assim. E talvez uma das artistas country que mais vendeu discos de todos os tempos. A Carrie Underwood, eu acho que talvez não tenha chegado tanto no Brasil. Embora tenha chegado, né? Eu acho que ela fez um sucessinho aqui. Mas, em compensação, nos Estados Unidos, até hoje, a mulher, ela é um acontecimento. Tipo, ela é absurda, assim. E porque, justamente, assim como o sertanejo é no Brasil, o country nos Estados Unidos é gigantesco. Acho que ela não chegou aqui também por isso, porque é mais difícil pra um artista country de lá fazer sucesso aqui. Eu acho, é engraçado, né, a gente parar pra pensar nisso, né, que aqui no Brasil a gente tem o sertanejo, mas o country americano não acontece no Brasil, porque o sertanejo brasileiro é muito mais forte do que um country aqui dentro. É engraçado parar pra pensar nisso, e que são gêneros muito próximos. Eu gosto da Carrie, acho inclusive que ela é muito queridinha dos Estados Unidos, não só pelo gênero que ela canta, mas eu acho que ela preenche, tipo assim, se a Britney cantasse country, seria a Britney ali. Sabe? Eu tenho muito esse feeling quando eu olho pra ela. E acho que ela é uma artista que eu sempre... Eu fui o tipo de pessoa que descobri depois que ela tinha vindo de um reality. Não foi, tipo... Primeiro eu conheci, depois falei, quem é essa menininha que está cantando aqui na minha frente? Aí eu fui procurar quem era e aí eu descobri que ela tinha vindo de um reality. Inclusive, a Carrie Underwood, eu era obcecado por uma música e um clipe que se chama All American Girl, em que a diva se vestia e dizia que as mulheres podiam estar em todos os lugares, inclusive jogando futebol americano, e cozinhando, e sendo mães, e não sei o quê. E, gente, eu amava tanto esse clipe. Eu tinha ele baixado no meu computador e eu ficava reassistindo. Assim, em 2007, gays, né, também amor? Somos um pouco mulheres. 2007, a Kakura aqui falando, mas ela realmente inventou o country ali naquele momento. E o feminismo também.
E o feminismo também, né? Fundadora. A gente tá falando de não ganhou, mas levou, e acho que o exemplo máximo disso é a Jennifer Hudson, que o Paulo já citou. Fala de artista! Porque ela Santana! não ganhou a temporada dela. Tem um detalhe, se eu perguntar pra minha mãe quem é Jennifer Hudson, ela vai saber. Ela vai saber. Então é artista. É artista, porra. Agora assim, muita gente fala, como ela não ganhou? Então, ela tava competindo também com uma leva de grandes cantores, acho que a temporada dela foi excepcional. E ela era muito jovem, e não dá pra dizer que quem ganhou não mereceu, porque foi a Fantasia, que também é uma artista excepcional, assim, canta muito. Mas depois do American Idol, a Jennifer Hudson, ela se tornou EGOT, né? Ela tem Emmy, Grammy, EGOT. Oscar e Tony. Ela é uma das, acho que, 30 pessoas no mundo que tem esses 4 prêmios da indústria. E, enfim, teve hit no Oscar com Dreamgirls, que foi um sucesso. O primeiro disco dela fez sucesso. Enfim. Amado, não tem como dizer. Eu acho que aí foi aquele tipo de achado, e não é meme, falei gritando aqui pra falar de artista, mas é muito verdade. Foi essa aí foi um dos achados que tava para além de cantora, era artista em todos os sentidos, não é à toa que ela foi descambar pra fazer filmes e séries e teatro e atuação e musical e o caralho a quatro, que foi muito além do que a gente costuma ver, inclusive a trajetória que a maioria de artistas de sucesso de reality fazem, que é se manter ali na carreira musical, fazendo CD, fazendo show, e de repente faz um jurado aqui e ali, faz um programa aqui e ali. Ela não, ela foi direto pra querer trabalhar com mais coisas. Enfim, eu sou muito cadelinha da Kate Hudson, acho que ela é uma artista bizarramente... Que Kate Hudson, tá doido? É porque é Jennifer Kate Hudson. Ah, tá. Mas a Kate Hudson é outra. Mas tem uma outra artista chamada Kate Hudson. Sim. Mas esse é o nome completinho da gatinha, pra quem não sabia, inclusive. Prazer, Jennifer Kate Hudson. Ou J-Hud. Eu acho que ela é uma artista muito completa e me admira muito ver o potencial que ela teve, de como ela era muito novinha quando ela chegou no American Idol. Tipo, ela era muito garotinha, tipo, uma cara de criancinha, quase, adolescente. E ver a trajetória dela, acho que foi muito foda. E pra mim, assim, a cereja do bolo, óbvio, foi quando ela resolveu fazer Dreamgirls, do lado de Beyoncé, e que, enfim, gogóis e gritaria sendo entregue ali, que eu falo, meu muito, Deus do céu. Então, acho que é uma artista dessas que, graças a Deus, a galera do reality achou. E muita gente, inclusive, fala, mas a Jennifer Hudson ofuscou a Beyoncé nesse filme. E aí eu fico pensando, né, que na verdade... foi uma grande estratégia dos produtores do filme, porque assim, a Jennifer Hudson era a protagonista desde o princípio, mas a Beyoncé era o grande nome. Então, eles precisavam vender o filme. Eu acredito que a Beyoncé tenha sido vendida mesmo como o principal nome do filme, e aí depois as pessoas viram que não, na história, porque a história vem do musical. A história inocentou só que a Jennifer Hudson sustentou absurdamente esse protagonismo, e... foi dela, sabe? Não tem como mais. Eu acho que o filme foi feito mesmo pra ela brilhar. E a Beyoncé tava ali também, que brilhou também, até porque Listen saiu desse filme, né? Sim. Mas acho que não teve um ofuscando a outra, não. Acho que foi realmente um trabalho conjunto e que que ganhou o Oscar merecidamente. Sim, a história, quem assistiu o filme sabe como é que é a história contada. Galera que cria rixa porque não assistiu. E Jennifer Hudson fez tanto o ciclo completo, ela terminou sendo... Quer dizer, terminou não, porque ela não acabou a carreira dela. Mas ela acabou virando também jurada do The Voice durante uma temporada. Verdade. Então, assim, você vê também o quanto ela fez o... né, ela tava ali. Inclusive, se você quiser procurar... A Kelly Clarkson também, né? Foi. Também foi. Se você quiser procurar a audição da Jennifer Hudson no American Idol, você vai ver as camadas da época. Porque a roupa que ela usa, o fundo, o modo de gravação, os comentários, aquilo dali é o puro suco de 2007, assim, mais ou menos. É daquela época. E Jennifer Hudson, que hoje em dia também tem um programa lá nos Estados Unidos, né? Ela é host de um talk show, que é o Jennifer Hudson Show. Então, e a Kelly Clarkson também, que curioso. Também todo o ciclo se fechando. Pra Kelly Clarkson faltou o EGOT. E inclusive, quem tá quase chegando lá é Nicki Minaj. Falta somente um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony pra ela ser EGOT. Gente, isso é uma piada que só Barbies pode fazer, tá? Ele fica fazendo essas piadinhas, qualquer dia ele vai apanhar na rua, sabe? Eu também acho que vai, Qual o sentido?
Enfim. Gente, é porque os Barbs fazem essas piadas, mas é entre a gente. Só a gente pode fazer, entendeu? Eu deixo ele- Se eu alguém deixo de ele fora fazer. fizer, a gente tá com sapato. Lembrando que foi o Chandler V, não foi o Alexandre Santana do Twitter que fez essa piada, tá, Barbie? Isso, exatamente, Pra vocês exatamente. É um fã. entendeu? eu sou fã, É gente. que nem eu com a Beyoncé, só falo mal porque eu posso. E aí eu acho que vale a gente citar também que Jennifer Hudson não foi só vitória. Além de não ter ganhado o American Idol, ela fez o Cats também, esse grande filme. verdade. Ai, amigo. Esse foi o ponto Depressivo baixo da de carreira dela. Hollywood. Na verdade, ter Depressivo, terminado em dor, sexto no American Idol não foi nada perto disso. dor e sofrimento. Puta que o pariu. Vamos pra próxima. Poderia ter pelo ficado amor de Deus. sem. Outra que foi bem novinha e dessa vez ganhou, né, foi a Jordan Sparks. Ela tinha 16 anos. Ela se tornou a candidata mais jovem a vencer o programa em 2008. E ela fez muito sucesso nos anos 2000, assim. Tattoo, Nowhere, Step com Chris at a Brown, Time. enfim. Eu acho que essa gatinha, ela foi muito... Eu tenho a sensação de que, pelo menos pra mim, vou dizer como é que foi a minha relação com ela. Quando ela chegou, 2007, 2009, One Step at a Time... Cara, foi lá em cima. Escutava amava, super ela, amava. só muito, muito, muito. Mas depois de um tempo, sabe, tipo, roll. Subiu, sabe? Eu acho que tenho esse teve feeling uma com ela. questão de empresariado aí. Tem alguma coisa muito estranha nessa carreira dela, porque não é linear, sabe? Sim, ela fez some muito rápido, amigo. Ela fez muito sucesso com o primeiro disco e parece que depois pararam de investir na gata. E simplesmente... Eu acho que também ela pegou uma fase de transição da música que foi meio ruim, assim. Uhum. Muitos artistas dessa época dela também tiveram essa ascensão e queda. Por exemplo, a Jojo, que surgiu um É pouquinho verdade, antes. é o mesmo período. Aconteceu isso também. Mas enfim, ela também transitou aí entre as artes, porque ela fez vários filmes, inclusive tem um filme com a Whitney Houston, que conta, eu O esqueci Sparkle, agora o né? filme. É, Nossa. Sparkle. Sparkle, É. isso. Se consolidou como compositora. Você vê que a enfim. pessoa chegou longe, assim como a Jennifer Hudson, quando a Whitney Houston notava a pessoa. E é o caso tanto da Jennifer Hudson, que inclusive a Whitney falou diversas vezes que seria a única pessoa que poderia continuar o legado dela, seria a Jennifer Hudson. E a Georgia Sparks, que fez um filme com ela também, ela deu o aval ali. Então você vê que também existe muito, nesses realities musicais, existem muito essa aprovação de que você é um grande artista de voz e você merece muito fazer sucesso. O que hoje em dia a gente não vê que não é tão importante assim. Mas naquela época de 2000 e pouco, quando chegava um artista num reality musical e mandava uma nota assim, tanto que tinham músicas tipo And I'm Telling You, Feeling Good, tinham músicas que a pessoa começava a cantar I Will Always Love You, I Have Nothing, que você já sabia. Essa daí vai pra final. Era o truquezinho, né? E era das duas, Inclusive- uma, ou vai pra final, ou já era cortada ali mesmo, e alguém tacava o sapato pra sair do palco. Tem das Sim. duas, uma. Inclusive, Sim. uma curiosidade, a Jordan Sparks, ela canta os vocais de fundo de Skyscraper. Ela gravou a demo Gente. dessa música, na verdade. E aí, quando chegou na mão de Demi, ela não tirou os vocais de fundo. Então dá Ah, que pra legal. perceber a voz dela. E uma Ah, outra legal. curiosidade é que Jordan Sparks namorou Jason Derulo durante Jason um tempo. Derulo, é verdade. E era um casal que eu shippava. E assim como uns casais têm terminado aí, a internet tem ficado triste, eu fiquei muito triste quando eles terminaram. Sim, eu torcia muito. E eles tinham uma música que chamava Vertigo. E, gente, tem uma live no YouTube deles dois cantando, que é a coisa mais linda do mundo. E como eu gostava muito da Jordan Sparks, e nessa época que ela namorava com o Jason Derulo, ela começou a voltar a aparecer um pouco na mídia, eu torcia muito, assim, eu queria muito que ela voltasse a fazer sucesso, né? Que foi ali uns 10 anos depois, um pouco menos de 10 anos, que ela tinha hitado a primeira vez como participante da American Idol e tal, vencedora. Uhum. Mas, enfim, não aconteceu novamente, mas essa época aí... Mas ainda quem pode acontecer gostar- também, né? Porque ela era muito jovem nessa época, ela ainda é jovem hoje em dia. E a gente não pode esquecer, por exemplo, de Jasmine Sullivan, né? Que teve esse retorno aí. Acho que sempre... Na era do stream, acho que tudo é possível. É tudo possível. Ela isso tem aí é 33 anos ainda, nossa. verdade. Muito se jovem. Se irritar no TikTok, fi. Já Isso aí foi. volta. Já garante. Tem também falando de ascensão meteórica, né? Leona Lewis. A gente não falou Putz. dela. Leona, eu acho ela muito doida. Pra mim, ela sempre teve uma pose de divona, sabe? De diva pronta, sabe? Uma coisa meio popzona, que é de umas divas mais clássicas, assim, e menos farofa. Eu sempre tive essa impressão dessa leitura de imagem que eu tive dela. E, real, é mais uma dessas pessoas que teve esse boom e, de repente, cadê? What happened?
E essa pose de diva dela sustentou durante muito tempo a carreira dela, na verdade, né? Porque se a gente parar pra pensar, o grande hit dela foi Bleeding Love. Além disso, não teve um grande, assim, icônico que você lembra até hoje. Então, assim, Sim. e ela, ainda assim, ela permaneceu fazendo sucesso durante alguns anos. Inclusive, ela está no grande surto coletivo e efeito Mandela, que é o Just Stand Up. Aquele evento contra o câncer, que tá lá Miley Cyrus, Rihanna, Beyoncé, Nicole Scherzinger, Fergie e Leona Lewis tá lá entre os grandes nomes da música. Que eu até hoje, eu acho que aquilo dali foi um grande surto coletivo que não existiu, porque as pessoas fingem que aquilo não aconteceu. Que aquilo não aconteceu, isso é E verdade? eu fiquei tão feliz que a Miley Cyrus, tem, sei lá, um mês mais ou menos, ela deu uma entrevista em que ela falou sobre essa apresentação. E eu falei, gente, ela aconteceu, eu não tô doido. Assim, tem um vídeo no YouTube até hoje, mas assim, é porque é tanta lenda da música que você pensa, gente, eles nunca Já conseguiriam fizeram isso e nunca fazer comentaram. isso hoje em dia. É. A Miley falando é tipo a gente, sabe? Ela é quase da nossa idade, então ela tava tão empolgada quanto a gente assistindo, só que ela tava lá presente cantando, entendeu? Por isso que ela comenta até hoje. Sim, quem nunca viu isso, gente, é uma aula de cultura pop ali. A Mariah Carey, gente, é icônico. Uma querendo sair por cima da outra e ao mesmo tempo todo mundo harmonizando junto. É demais, é demais. Nossa, eu fui até procurar. O último disco que a Leona tinha lançado foi em 2015, inclusive. Tem bastante Fiquei curioso tempo, pra saber onde tava essa gatinha e realmente foi lá em 2015 e se aposentou. Mas tem muitas dessas artistas também que acontece o seguinte, elas saíram de anônimas, ganharam ou não ganharam, se apresentaram nesses realities, fizeram um grande sucesso, e aí de duas uma também, ou foram boicotadas, ou então entenderam que não era aquilo, porque também existe uma coisa que esses realities, principalmente nessa época ali, de 2005, 2000 até 2008 mais ou menos, eles tinham um negócio que eles... Era um foguete, assim, do nada você era anônimo e brum! E a gente não tinha outro exemplo disso, né? Porque antigamente, quando as pessoas faziam sucesso por acordos com gravadoras, era uma coisa mais lenta, era um trabalho durante anos que a pessoa ia crescendo. E esses realities, eu acho que foi a primeira vez, que é o que a gente vê hoje em dia, que a pessoa, meio que do nada, ela consegue um estrelato, assim, surreal. Sim. E aí, quando a pessoa chega nesse auge, muitas dessas pessoas chegaram a desistir. Falaram, não é pra mim, não quero, eu tô bem assim. Inclusive, talvez seja até o caso da Jordan Sparks. Que eu não vejo que ela ficou tentando... Assim, entendeu? Eu acho que ela entendeu que não. Eu fiz, tô bem, tô feliz, continua assim, sabe? Eu não vejo como... Era um pouco do começo da velocidade que a gente passava a conhecer novos artistas, né? Acho que é bem... Talvez seja por isso. E assim como tem artista hoje em dia que lança coisa e some, eu acho que talvez hoje em dia o lançar coisa e sumir seja um pouco mais difícil, eu tenho essa impressão. Sim, porque a do que internet nessa não época, deixa, né? porque a internet não deixa. De uma forma ou de outra, o artista que tá fazendo dele ali, se ele tiver uma fanbase sólida, ele vai trabalhando no dele, vai tentando fazer o dele, mesmo que sair da gravadora e resolve desistir das coisas. Eu acho que talvez essa justificativa sua faça todo sentido, né? Que era o início dessa época de artistas surgindo do nada e não esse trabalho lento que era com gravadora. E que dependia muito também ainda do investimento, né? Hoje em dia a gente vê com a internet, que, enfim, qualquer um consegue ter a internet a seu favor e divulgar suas músicas e virar uma classe média do pop, e naquela época era um pouco mais difícil, porque a internet em 2007 nem se compara, né? Então não dava pro pessoal ficar lançando álbum e vou contar com o meu público aqui. Ou você era um grande sucesso, ou você tinha um contrato rescindido. A gente tem também, assim, grandes nomes da música brasileira que vieram de reality, né? No começo dos anos 2000, a gente tinha ali o Fama, que foi o grande reality brasileiro de música. E a gente teve também o Thiaguinho, né? Que é, pra mim, o principal nome. Hoje em dia o cara lota estádios e faz muito sucesso. Ele também, acho que ele ganhou a segunda temporada, se não me engano. E a gente tem a Vanessa Jackson, que venceu a primeira, que hoje em dia ela não faz tanto sucesso pro grande público, mas ela tem uma carreira sólida, assim, estável também. Outra é a Marina Elali, que fez diversas trilhas de novela e se mantém aí, mesmo que não seja uma grande cantora de sucesso em comparação aos nomes que a gente tem no pop, enfim. São vários nomes que... O Thiaguinho é a nossa Kelly Clarkson? Acho que sim. Com certeza. Com certeza. E, gente, ele segurou, né? Porque ele entrou no Exalta Samba
E até hoje, o cara é um fenômeno. Então, pô, você sair de um reality desse... E o Fama, acho que era até apresentado pela Angélica, né? Cara, gente, é um surto coletivo, assim, quando a gente para pra pensar nesses nomes. Que é muito bom. E aí, ele conseguir se manter 2002, até hoje, 2023, nossa. E melhor do que nunca... realmente bizarro, né? É bizarro. Tipo, ele literalmente tá fazendo tardezinha, né? Vamos lembrar do projeto dele aí, que é o equivalente ao Lumanice da Ludmilla. Então, acho que é... Gente, o Paulo explicando pros gays o que é o equivalente heterossexual. Só pra você ver, o bissexual tem que fazer o paralelo entre o mundo hétero e o mundo gay. Gente, é 50%, 50%. Porra, aí ele entende melhor. Ele falando gays, é o seguinte... Eu pego na mãozinha das gays. O tardezinha é um Numanice dos héteros, entendeu? Exato. Gostasse? Gente, muito bom. E também o Ruge, né? Que foi um surto coletivo. Não, surto coletivo não. Foi um grande sucesso. Não, mas foi um surto coletivo no sentido de mobilizar todas as crianças dos anos 2000, assim. Todo mundo parou pelo Ruge, entendeu? E você, Xande, você sonhava em ser quem? A Luciana? Não, eu não sonhava em ser ninguém, não. Assim, nenhuma delas. Nunca Nossa, tive esse você sonho, não se inspirava. Você era o único gay dos anos 2000 que não se inspirava em Ruge, que não queria ser uma delas. Não, ele não queria ser uma Ruge. Não, nunca quis. Não, ele sonhava abaixo. Não, nunca quis ser Ruge. Não queria ser Bros. Queria ser o Bros. Que é um outro nome também de reality. O Ruge e o Bros, eu acho que eles são... uma grande importação desse formato, né? Que eles participaram do... Era basicamente a importação do American Idol. O American Idol começou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos. O SBT viu uma oportunidade de trazer esse formato pra cá. E aí comprou, e que na época era o Popstar, né? Depois até virou Ídolos, que era basicamente a mesma coisa. Mas, inclusive, eu nem sei se o Popstar chegou a ser oficialmente um formato comprado. Porque uma vez que depois existiu o Ídolos, é meio esquisito. E o SBT tinha essa polêmica, que até o Casa dos Artistas, eles foram processados porque eles não compraram os direitos do Big Brother lá fora. Então pode até ser que o Popstar não eu acho que o Popstar... Não, o Popstars era um formato de fora também. De fora. Era comprado também? Era comprado, mas não era inspirado no American Idol, não. Não que ele fosse comprado, ele era produzido por uma companhia que ela era argentina, e ela também trabalhava junto com o SBT e o Disney Channel para exibir pra poder fazer o programa em outros lugares. Então tem esse rolê. Então o Popstar foi uma tentativa de uma empresa de criar o próprio American Idol dela, digamos assim. Sabe um reality que surgiu ali um pouquinho depois do Popstar no SBT também, que foi bem legal? O High School Musical, a seleção. Também foi nesse formatinho, assim, parecido. É verdade. E até falar desses surtos coletivos, o Chai Suede, que participou do Ídolos, ele saiu do Ídolos, na verdade, e depois ele foi parar no Rebelde, na versão Rebelde brasileira. Então tinha essa coisa de aproveitar. Essa época, gente, ali dos anos 2007, mais ou menos, era o grande auge desses realities musicais, assim. Muita gente saiu de lá. Todo mundo tentava ver se alguma coisa acontecia, e aqui no Brasil era igual. Teve também o Tomate, do que foi do Rapazola. Ele saiu do Ídolos Brasil... E aí, aqui na Bahia, pelo menos, ele teve uma carreira aí de bastante sucesso. Todo ano ele sai em trio até hoje. Então, foi um nome que se destacou também. Adelmo Cazé também. Foi um nome que por aqui fez bastante sucesso por um tempo. Hoje em dia tá meio sumido, mas saiu de reality. Quem a gente não citou também foi o Adam Lambert, lá do American Idol. Que hoje em dia, vira e mexe, sai em turnê com o Queen. E, inclusive, ele não ganhou. Eu assisti essa temporada. E foi o maior caso de homofobia da história, que foi o Adam Lambert contra o Chris Allen. O Chris Allen, tadinho, ele era ótimo. Inclusive, acompanhei a carreira dele depois de um tempo, quando acabou o American Idol, ele ganhou. Só que assim, gente, era um branquinho com violão cantando músicas básicas e sendo básico. E o outro era o Adam Lambert, que todo mundo sabe quem é o Adam Lambert, com todo o seu visual extravagante e sua voz maravilhosa. E, assim, não tem nem comparação. Não tem comparação. Né? E hoje em dia, cadê Chris Allen, né? Então, assim, prova de que realmente o gato merecia vencer. Mas, assim, também prova de que nem sempre é importante vencer nesse reality. É importante você tirar o melhor dele, você ganhar essa visibilidade. E nos leva até ao Star Search, que, enfim, acontecia muito antes dessa época, né? Foi um dos primeiros realities. E quando a gente vai olhar...
Britney Spears, Destiny Child, Christina Aguilera, Usher, Alanis Morissette, Justin Timberlake, todos eles participaram do Star Search. E não ganharam. Então, assim... Se você tá pensando... Moral da história, sacanagem. Se você tá pensando em participar de um reality musical, não pense em ganhar. Pensa em tirar o melhor deles, Gente, não acredito que ele esperou esse tempo todo pra falar Ai, não. Sério. Não, mas eu acho que assim... Eu acho, sim, que é uma lição pras pessoas no sentido de que, tipo assim, às vezes você perder... Você tá Ele perdendo quis fazer ali... a lição de moral dele. Não é lição de moral, não. Sim. Não é lição de moral, mas é que às vezes eu fico imaginando a pessoa que tá nesse lugar, que entra nessa competição, tem uma chance dessa, que é 1 milhão, e aí ela não vai pra frente, e ela deve se sentir muito frustrada, sim. Então, tipo assim, é isso, às vezes o que tá seu tá guardado aí. Ou às vezes você tem que desistir mesmo e fazer outra coisa porque você não é tão bom nisso. Pode ser também, pode Só que as ser. pessoas não têm coragem de te falar. Então, pra mim, essa é a moral da história também. Às Mas, vezes você enfim. só precisa de um Simon Cowell na sua vida pra falar, não, você João é uma merda. Alexandre, pergunta pra mim, manda sua música pra mim, a sua voz pra mim. Alexandre, você acha que eu vou fazer sucesso? Eu vou ser muito sincero na minha resposta. Tá bom? Cuidado, que quem pergunta o que quer, escuta o que não quer. Pois é. Exato. Vamos então para as indicações, né, do episódio. Eu acho que a gente tem aí uma gama de cantores. A gente deve ter esquecido muita gente, porque realmente... É muito reality, São gente. 2 The décadas de Voice, reality, pelo X menos. Factor, Idol. Mas se a gente Fama, esqueceu alguma coisa, Superstar. o Nossa, que é muita você, ouvinte, vai fazer? Você vai no @DocPopcast e vai xingar a gente falando, porra, vocês esqueceram de fulano de tal. PopDoc, fala de artista. E aí a gente, quem sabe, no próximo episódio traz esse nome. Eu acho que não precisava xingar, né? Só comentar tá bom, mas tudo bem. Não, amigo, tem que xingar, que xingamento é engajamento e engajamento traz plays. Tá, entendi. Aprendi com o meu mestre, Xande. Xande Santana, exato. Nós certeza. somos pupilos deles, ser Hate barraqueiros. engaja. Inclusive Simon Cowell, que fez uma carreira em cima do hate. Ele chegou onde ele chegou, humilhando pessoas. É isso. Entendi. Vamos de indicações. O que você trouxe de bom aí, Santana? Então, eu trouxe o EP que Silva lançou em parceria com a Lineker. Eles cantam 4 músicas ao vivo. Cada música é de um grande nome da história da música brasileira, né? Tem Mutante, que é a versão da Rita Lee. Tem uma música da Gal, tem uma música do Gil. E tem mais uma que agora eu esqueci. Mas assim, enfim, o EP tá muito lindo. Eu acho que Silva assim, não dá pra negar que o cara sabe fazer versão. Assim, eu gosto muito mais dos discos dele. Ele tem o Silva Canta Marisa, né? Que eu sou apaixonado. Ele tem o projeto dele, que ele faz versões de músicas de axé. Assim, é um pouco embranquecido, até porque ele é branco, mas eu gosto. E tem esse. E agora ele lançou esse EP com a Lineker, que tá lindo. Eu tô viciado nas versões, assim, tá muito bem feito. E vão ouvir, que vale a pena. O único defeito é que é muito curtinho, só são 4 músicas e você fica querendo um DVD inteiro. Mas é isso. Eu fiquei curioso pra poder escutar, ainda não parei pra ouvir, não. Oi, sou eu? Posso falar? Sim, claro. Mais nada de novo de comentar? Santana, Levi, nada de bom pra trazer? Não, eu quero que você... você Eu falou quero que que pra você trazer lance, coisas... né? Eu acho que você falou, traga coisas que são boas. Eu tô esperando você falar. Vai, fala aí. Mas eu tenho que falar coisas que são boas? É Tá bom mesmo que você vai falar? Eu quero Tá saber. todo mundo enrolando, Eu porque ninguém botei- quer falar eu mal botei- do disco novo da Doja Cat. A verdade Não, é mas essa. eu não vou falar mal, não. Eu não tô enrolando nada, não. Tava perguntando pro Levi mesmo se ele ia trazer alguma coisa. Porque Não, eu eu vi que quero eu que sabia você que ele não tinha fale colocado dos nada na cards. lista. Ele não tinha colocado nada na lista, então. Eu Vou quero começar ver pelo se da Shakira. Eu Vou quero começar ver se pelo da você vai Shakira, dar então. 5.9 igual a Pitchfork deu pro Scarlett da Doja Cat. Eu quero saber. Eu vou começar pelo da Shakira. A Shakira lançou uma música semana passada junto com Fuerza Rígida, El Jefe. Agora que ela já foi embaixadora do feminismo, né? Das mulheres que são cornas. Agora ela tá lutando pelos direitos trabalhistas e do CLT, né? A gatinha lançou essa música aqui. Sim, ela zoa, óbvio, o relacionamento anterior dela e principalmente o sogro dela, que ela zoa nessa música, mas ela também fala um pouco aí sobre trabalho. Eu achei muito divertidinha. Eu acho que não é uma música radiofônica. Não acho que a galera vai, de fato, ficar escutando o tempo todo, mas eu gostei da levada bem
um pouco mexicana, porque tem umas cornetas no fundo, assim. Então é uma música bem pra tirar sarro mesmo, sabe? Ela é bem uma brincadeira, uma música que flerta até com uma pegada meio cômica na forma de cantar, e de zoar, e de brincar e tudo mais. Então, de vez em quando eu boto aqui em casa porque eu achei animadinha e acho que a vibe aí é gostosinha. Então fica aí essa dica, que tem clipe, inclusive. Nada demais do clipe, mas tem. Agora falar da polêmica da semana. Bora falar da polêmica da semana. Doja Cat lançou na semana passada seu mais novo álbum de estúdio. Adorei que a Mami voltou a cantar os rap dela, voltou a ser MC do jeito que ela era antigamente. E aí as POCzinhas que gostaram do Planet Her ficaram sentidas, ficaram sofridas, tomaram um golpe baixo e uma rasteira. Aí elas vão ter que lutar muito, porque infelizmente ela é boa no que faz. Não gosto do projeto como um todo, acho que parte do que a Pitchfork falou eu concordo, mas também parte como outras críticas americanas também falaram, eu também concordo. Eu acho que é um álbum que ela não se propõe a fazer muito do que a gente escutou, principalmente no Planet Her, que eu acho que é um álbum criativo no sentido de querer zoar, de querer experimentar, de fazer coisas engraçadas, de querer fugir de flirt. Justamente é uma rapper flertando muito mais com pop, então ela se permitiu brincar muito mais. E o que eu sinto, principalmente quando eu olho pro Scarlett, é um sintoma do qual como o artista tá sentido com rede social, sabe? Como o artista tá sentido com o que tá acontecendo na mídia. Não é à toa que a pauta em diversas músicas dela, isso nesse CD, justamente isso, as coisas que aconteceram no Twitter, hate do não sei o que, engajamento do não sei o que lá. Então acho que, enfim, é uma pauta pulsante em artistas, pelo visto. Parece que a galera não tá esquecendo de contratar um social media pra tirar o artista da porcaria da rede social. Mas eu particularmente gostei do álbum, sim. Eu gosto da Doja Cat fazendo rap. Pra mim, a única detalhe, a única crítica de verdade que realmente me incomoda é a capa do álbum. Eu tenho aracnofobia, então eu detesto dar play nesse álbum. Então é uma coisa que me incomoda. Um amante do terror e que tá com medo. Ué, é novidade pra você? Eu não sabia disso, não. Mas eu tô muito... Pra mim. Eu tenho. E eu tô muito com a Adele, inclusive a Adele elogiou o novo álbum da Doja Cat durante o show dela em Las Vegas, porque ela acha a Doja uma artista fantástica e eu continuo também achando. Inclusive, agora Heal é o lançamento de single, cargo-chefe do álbum, e é um clipe maravilhoso, mais uma vez, a Mamizinha fazendo referências a coisas de terror e tudo mais. Então eu estou adorando Doja Cat no momento. A gente teve também um outro lançamento que não foi comentado aqui, que foi Drake e SZA. Na verdade, o Drake lançou um álbum, né? E aí o single-chefe é Slime You Out com a SZA. E o single pegou 1 na Billboard essa semana. Acho que a SZA tá numa ótima fase, porque além disso, o Snooze tá em 3 também. Só tem a Doja Cat ali com Pentathlon Head em 2. Então, acho que eu não sei até que ponto SZA. esse número 1 aí do Drake com ela seja um sinônimo de fato de que... Eu ouvi a música, eu ouvi o single, inclusive, na semana passada, e aí eu pensei em trazer, mas aí depois eu falei, não é tão memorável assim. Mas eu acho que hoje em dia qualquer coisa que o Drake lance já vai estrear em top 10, independente do que seja. Não, isso com certeza, então, mas pra ela é o segundo número 1 dela e como a SZA também tá no auge dela, né? Eu prefiro Snooze. Eu prefiro Snooze, a gente vê que ela tá alcançando números dela exorbitantes. Então eu acredito que Slime You Out tá ali no top 10, ter estreado assim tão bem. Eu acho que é mais talvez sobre a parceria dos dois do que de fato a música ser um grande sucesso. Lembrando, mas não sei. Eu já tô preparado pra falar muito mal do Grammy ano que vem, porque se seguir a tendência do VMA, por exemplo, que snowbou a SZA, que ela não foi indicada em artista do ano, que eu achei um absurdo. A gente já sabe quem vai ser boicotada na premiação no próximo ano, então já fiquem aí. Deixa aí anotado, tá? A fila do boicote pesadíssima. Tá andando. E a gente falou aí sobre El Jefe da Shakira e seguindo essa vibe latina. Inclusive, rapidinho, só pra comentar, a Shakira que fez um grande negócio quando ela vendeu o seu... Ela é o grande exemplo de que quando você vende o seu catálogo, às vezes você pode se dar bem. Ela vendeu por 300 milhões e tá aí. Ela não para de hitar. Um hit atrás do outro, uma música boa atrás da outra, um investimento de clipe atrás do outro. Ganhou o VMA aí como o grande nome desse ano. Então, assim, ela fez um bom negócio vendendo o catálogo dela até então. Vamos ver no futuro. Mas seguindo esse grande fenômeno latino, Bad Bunny, Mi gente latina. Mi gente latino. Mi gente latino.
O Bad Bunny que lançou um preview, pra quem ainda não ouviu essa música, é uma música delicinha, e quem não viu o clipe, é um clipe mais delicinha ainda, em que ele está Bad Bunny. ele está num cavalo, meio que dando uma cavalgada, e tem dois cowboys, um sarrando no outro, Ai. e, gente, que delícia! Meu Deus, o que foi isso? Essa música é pro filme dele? Não sei, eu sei que eu Esse acho uma delícia. Será? Eu acho que é, amigo. Agora, enfim, Não posso estar aguento esse falando povo. alguma besteira. Enfim, o Bad Povo Bunny, palmiteiro, pra quem não aguenta ver um sabe... branco. Ah, nossa, que loucura, hein, Palmito. Vocês falando disso, gente, eu ia até trazer o Troye Sivan com Got Me Started, mas... Deixa eu só concluir o raciocínio aqui, só pra não falar besteira, mas enfim, só pra concluir o que eu tava comentando, é porque o Bad Bunny, ele tá num filme agora, chamado Cassandro. É um filme sobre um lutador gay, junto com junto com o Gael Garcia. Aí, enfim, eles estão se pegando no filme. Eu não sei se é do filme essa música que ele tá lançando. Eu realmente não procurei, mas tem, por isso que eu associei. Mas vale a pena ouvir. Não, é só porque eu não sei. Eu fiquei na dúvida se eu trazia ou não o Got Me Started do Troye Sivan. Que eu, assim, não sei sobre clipe e tal, não sei o que. Eu assisti, achei meio mas em compensação, eu tô gostando do que ele tá fazendo com samples. Ele trouxe mais um sample icônico, aquele do Crazy Frog, pro single dele. Isso é verdade. Não é Crazy Frog, não. É aquele do. Aquele meme. Não, é o meme do gatinho, do tan, 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 tan. Isso. Não é Crazy Frog, não. É outro animal. Mas, eu tô amando essa vibe de trazer samples pra grande hit. E rapidinho também, porque o Xande, ele deu uma dica maravilhosa na semana passada, que ele falou da Tyla, de Water, e que a minha timeline agora só aparece Water da Tyla. Mostra que ele realmente sabe do que ele fala às vezes. Eu queria trazer aqui Greedy, da Tate McRae, que está... Gente, eu tô falando aqui, vai começar a aparecer na timeline de vocês. O clipe é muito bom. Ela parece ser uma artista que vem pra entregar tudo. E vão ouvir Greedy. Já repararam como ele sonha ser tá vendo? Já fez tendência semana passada e agora ele tá querendo lançar dessa. Bem feito, Santana, nunca bem será, feito. Nunca será. Bem feito, Santana, bem feito, Levi. Foi não, dar bem moral feito. pra ele. Não, olha só, a gente vai falar de tendência. Eu que comecei aqui falando que de Ana Castela, eu que comecei falando aqui de Melody. Eu falei de funks aqui aleatórios que do nada irritaram. Então eu crio tendências também. Só que o nosso nicho é separado, meu amor. Fala da nova da Kylie Minogue aí, fala aí, pô. Eu não ouvi. Deixa pra semana que vem. A gente tá falando de artista aqui. Não, pare com isso. Levi, pare com isso. O disco tá sendo muito elogiado. Eu ainda não ouvi, tô zoando aqui, mas eu também não tive tempo de escutar. Não duvido que ela tenha também. entregado, porque Padã é uma das minhas músicas favoritas, mais recentes. Então acho que o disco deve estar ótimo, mas eu ainda não escutei. Então semana que vem eu faço uma review aqui. Ele vai trazer, ele vai hablar. E vamos aos comentários da semana passada, que foi o nosso episódio aí de classe média do pop. E a gente hablou, né? A gente falou bastante sobre quem era classe média, quem Apesar era de que eu acho que até hoje o Levi não entendeu o conceito. Porque toda hora ele quer empurrar uma pessoa que não é classe média do pop para essa classificação. Pronto. Não fui eu que falei isso. Ele queria empurrar Meghan Trainor, aí depois queria empurrar Usher, que inclusive foi... A gente tem que falar, né, que ele foi... Tá no Super Bowl confirmado. Nenhuma classe média do pop seria confirmada no Super Bowl, só pra começar. E agora ele tá querendo empurrar Kelly Clarkson. Não fui eu. Quem falou isso foi o César AB, que comentou no nosso post. Kelly Clarkson também entra nessa, eu acho. Saiu de um reality, tem vários hits, tem até programa de televisão, canta pra caramba. Eu amo essa classe média. Então, assim, a gente entendeu que, na verdade, a Kelly Clarkson, ela tá nesse episódio aqui. Então, seu comentário, amor, você tá pensando no futuro. Você já comentou desse episódio. Mas ela não é uma classe média, ela é uma veterana. Se tem vários hits, não é classe média. Pode não fazer sucesso hoje em dia, mas não é mais classe... Não é veterano, entendeu? Mas adorei o seu comentário futurista. Você já pensando à frente do seu comentário tempo. futurista. Essa semana eu peguei comentários mais do Spotify, tá, galera? Porque a gente sempre pega Instagram... Então, variar um pouco é bom. A Lara falou que da classe média do pop ela ama Tove Lo e a Ava Max também. Duas queridas. A Thay comentou a Tinashe, Kylie Ray e Marina. Deve ser a Marina Sena, né? Sem dúvida, as classes médias mais injustiçadas. Tem uma letra pequenininha aqui que eu vou tentar ler pra vocês. O Alan, ele comentou... Só um minuto que eu vou aumentar isso aqui, gente.
O Alan, ele comentou o seguinte: sem sombra de dúvidas, as minhas faves dessa categoria são Ava Max, Bibi Rexha e Zara Larsson. Essas loirinhas têm o cunt necessário para se tornarem A-lists, mas não entendi. Elas entregam, mas Eu acho ainda que tem não mais, são. tem mais não coisa são. aqui. Ah, então você leu o resto aí porque tá mal printado, Tá, né? peraí. O pai aqui não consegue ler. Mas não entendo o que rola. Ah, Foi isso que ele justo. falou. Também não entendemos o que acontece com esse tipo de pessoa. É isso. O Diego Alves comentou Tovilô. Verdade. Eu acho que Tovilô pode ser considerada, sim, uma classe média do pop. Porque ela não chega a ser uma veterana, né? Olha, mas eu ela... queria trazer o comentário do Instagram do Mark Castro, que ele comentou assim: o Pop Doc com certeza está na minha classe A de podcasts. Aí, Caralho! Gostei desse comentário. Pronto, comentário pra fechar com chave de ouro nosso programa de hoje. Exatamente. Não, eu queria também dar um fecho rapidinho Ah, no pronto. Matheus Meira. Matheus Ih, Meira, lá que é vem. um grande ouvinte desse podcast. Lá vem. Você é um querido, mas, querido, você Ele é um vem querido, comentar querido. na DM do Pop Doc, por quê? Você tá Ih. com medo de ser exposto? Ele mandou textões falando que adorou o episódio e super comentando. E eu não vou ler seu comentário. Sabe por que eu não vou ler? Porque você tá com medo de ser exposto. Olha lá, gente. Então vai lá comentar no feed. Não, mas Poxa. teve ouvinte que veio falar mal comigo do Levi na DM, então pode continuar. Não, mas aí também, é sem me graça, porque aí, por exemplo, ó, estão falando na DM de vocês, aí eu não tô vendo, entendeu? não eu não adianta. tô recebendo essas mensagens, não tô recebendo essa fofoca. Não, ele falou assim: o Levi e o Paulo ficam tentando empurrar a gente que não é classe média. do Eu? pop. Tipo, não sei Tá o que. vendo? Aí pois é, só eu tenho razão nesse tá podcast. bom. É porque, Ele- amor, que quem É acha isso. que você tem razão realmente vai falar isso no off, né? Não vai ter coragem de peitar isso aí e falar no... Eu não teria, né? Concordar. Tem certas pessoas que a gente concorda no off, que a gente não vai falar assim, né? Publicamente. É se queimar. O advogado tá ali, não se atreva. Aí a pessoa vai e manda na DM do Xande. Mas a história dirá. A história É, dirá. a história Então tá é bom, essa. vou esperar a história. Encerra o episódio então, Santana, já que a história tem que girar. Vai dizer, quer dizer. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Pop Doc Podcast. Semana que vem a gente vem com um tema super interessante aí, com convidado, eu acho. Se alguém quiser participar desse podcast, brincadeira. Mas é isso. Obrigado por mais um episódio. Um beijo. Comenta lá. E me segue também no Instagram, tá? Porque eu tô pertinho de chegar em 20k. Ai, gente, ele faz uma autopromoção. Não, gente, sigam lá o @DocPopcast, tá bom? Isso. Até semana que Um vem, beijo, meus até lindos. semana Beijo. que vem. Tchau, tchau.